Pai do Senhor, irmãos. Amém? Boa noite, como é que vocês estão aí nessa quarentena? Espero que todos estejam bem aí nas suas casas, pelo menos descansando, né? Aproveitando aí o convívio em família. Graças a Deus que tem nos abençoado aí nesses momentos difíceis aí. E hoje estamos aqui, né? Nessa quinta-feira, dando início à nossa EBD, ou Escola Bíblica em Casa, porque nós mudamos a nossa programação do culto no domingo, como vocês já sabem. Estamos felizes aí de poder participar mais uma vez no CBD. Hoje eu tô sozinho aí na aula, né? Apesar de eu ter aqui o meu ajudante, o Augusto, não quis aparecer no vídeo que ele é tímido, vocês sabem. Mas está aqui para me ajudar aí com os comentários, para me ajudar aí com as perguntas. E você, conforme você for tendo suas dúvidas aí, já pode mandar suas perguntas, mandar os seus comentários, que na medida do possível eu vou tentar responder as perguntas. E se eu não souber, eu prometo que eu vou estudar um pouquinho mais para a próxima semana poder aí suprir a sua dúvida. Amém? Como eu propus na semana passada, e eu acho que é bem propício para os nossos dias, a gente está a estudar um pouquinho a respeito dos desafios na quarentena. Sabemos aí das dificuldades, como vocês já têm visto, e durante esse período aí que vamos ficar em casa, né, diversos problemas, diversas coisas podem acontecer aí nessa caminhada, e eu que gostaria de falar, abrir uma série de estudos aí para falar sobre isso, desafios na quarentena. E semana passada nós falamos sobre convivência em família, convivência familiar, aí foi muito bom, os irmãos participaram, vocês participaram com suas perguntas, com suas opiniões. E hoje eu queria falar sobre dúvidas e incertezas, porque nesse período aí de quarentena, irmãos, o que a gente vê de pessoas com dúvidas, pessoas com incertezas aí do que vai acontecer futuramente, do que vai acontecer daqui a um mês, 2 meses, incertezas no trabalho, dúvidas no trabalho, com a escola, com faculdade, enfim, tantas coisas que só Deus mesmo nas nossas vidas. E eu queria falar um pouco sobre isso, aproveitando aí que você possa abrir a sua Bíblia em Mateus 11. A gente vai ler do versículo 1 ao 6, e se você quiser já vai pegando caneta aí na sua casa, lápis, se acomode para a gente dar início. Mas antes de tudo, vamos orar, claro. Orar, pedir para que Deus abençoe as nossas vidas, para que a nossa mente esteja aberta nesta noite para aquilo que Ele possa, para aquilo que Deus vai falar aos nossos corações. Amém? Feche os seus olhos onde você está, na sua casa. Vamos orar. Pai querido Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na sua presença nesta noite. Eu estou aqui em casa com a minha família e cada um que está, Senhor, assistindo, está aí com as suas famílias, meu Pai, e que o Senhor possa, desde já, abençoar as nossas casas, abençoar os nossos lares. Se a tua presença ela seja real, Senhor, nas nossas vidas, nesses dias que estamos em casa, que durante esses dias possamos aprender a acreditar e confiar mais em Ti, na Tua palavra, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que nós possamos, em nome de Jesus, tirar experiências boas desse período, meu Pai, como estar aqui em casa e podendo aprender da Tua palavra, podendo compartilhar com os irmãos, podendo, mesmo longe à distância, podendo estar tão próximo assim, mesmo que seja virtualmente, mas como igreja, como corpo de Cristo, estarmos juntos em adoração ao Teu nome. Eu oro a Ti, te agradeço por essa oportunidade, que a nossa mente esteja receptível, Senhor, para aquilo que o Senhor há de falar através da Sua palavra nas nossas vidas, Senhor. Jesus, nesta noite, eu oro a Ti, te agradeço no nome de Jesus. Aleluia. Acho que já deu tempo de você abrir Mateus 11, do 1 ao 6. Eu coloquei aqui os versículos na projeção para a gente poder fazer a leitura junto. E o texto diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos,
Partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, e a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Aleluia, glória a Deus. Como eu disse no início, irmãos, vamos pensar um pouquinho a respeito disso, dessa questão de dúvidas, de incertezas. E esse texto aqui de Mateus 11:6, ele fala um pouquinho de Jesus, fala sobre João Batista, ele fala algumas coisas interessantes aqui para a gente poder pensar. A aula da semana passada, só abrindo aqui um parênteses, a gente fez ela meio que devocional. Essa daqui eu pensei em trazer um pouquinho mais de conteúdo de estudo mesmo, para a gente poder pensar aqui de uma forma abrangente. Eu acredito podendo aí abençoar a sua vida grandemente. Para a gente começar, acho que a ideia aqui é pensar um pouquinho o que estava acontecendo ali naquela época, nesse texto que nós lemos aqui. Mas antes disso, vamos pensar um pouquinho aqui de quem o texto está falando. O texto aqui está falando de João Batista, que tinha uma dúvida, e ele deixa isso bem claro na pergunta que ele pede para que seus discípulos façam a Jesus. Ele tinha uma dúvida do que estava acontecendo ali naquele momento com a vida dele, e ele pede para 2 dos seus discípulos, João Batista, só lembrando, ele estava preso, pede para que seus discípulos vão até Jesus e pergunte a Jesus se Jesus é aquele mesmo que eles estavam esperando, era aquele mesmo, ou se eles tinham que esperar por outro Messias, enfim, outro Jesus, outro Cristo. E os discípulos vão até Jesus e repassam a pergunta de João Batista, e Jesus responde a pergunta daqueles homens, mostrando para eles o que ele estava fazendo. E o texto é bem claro que diz que Jesus estava curando, libertando, dando vista aos cegos, estava fazendo aquilo que ele veio para fazer, aquilo que a palavra diz, aquilo que ele veio diante do Pai para fazer, que foi abençoar pessoas como o Messias, o Salvador, o Redentor, abençoar pessoas. Mas se a gente voltar um pouquinho na história, a gente vai pensar um pouquinho a respeito de João Batista, e eu coloquei lá no início aprendendo com João Batista. Por quê? Porque a história de João Batista, ela é muito interessante em vários pontos. João Batista, ele foi aquele que preparou o caminho de Jesus, preparou o caminho do Senhor para a pregação do Evangelho. João Batista, desde o seu nascimento, ele já foi abençoado por Deus, porque seus pais, Zacarias e Isabel, não podiam ter filhos, e foi predito pelo anjo que Isabel ficaria grávida e teria um filho. E se você quiser acompanhar a história lá no início do Evangelho de Lucas, vai falar que Zacarias ele não creu, e por isso ele ficou cego, ele não podia falar, e ele ficou assim durante todo o período que Isabel ficou grávida, porque ele não creu. Ou seja, até o nascimento de João Batista foi algo sobrenatural da parte de Deus na vida daquela família naquele momento. João Batista, que os irmãos já sabem, não custa aqui lembrar, que era primo de Jesus, e já tinha esse laço, na verdade porque Isabel era prima de Maria, eles já tinham esse laço de família. E João Batista, ele teve uma incumbência, uma responsabilidade, que ele tinha de anunciar a palavra, o batismo do arrependimento para os judeus, e ele concentrou ali o seu ministério no deserto, e as pessoas iam até lá, as pessoas iam até o deserto para ouvir João Batista falar. Ele se vestia de pele de camelos e comia gafanhotos e mel silvestre, né?
pensa como não era a vida de João Batista, mas ele estava lá fazendo a vontade de Deus e as pessoas iam até ele. E certo dia Jesus, né, completando a idade para iniciar o ministério, Jesus foi até João Batista para ser batizado por João Batista. E João Batista se aproxima de Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista ele entende que ele não era digno nem de desamarrar as correias das sandálias de Jesus, porque aquele que estava vindo, segundo ele mesmo diz, na palavra de Deus diz, que era maior do que ele. Mas Jesus ele chega diante de João Batista para cumprir um propósito, ele é batizado e o Espírito Santo de Deus desce sobre Jesus e há todo um mover ali sobrenatural da parte de Deus, onde Jesus, ao ser batizado por João Batista, começa o seu ministério, Jesus. Ou seja, João Batista, ele não era qualquer homem, ele não era qualquer um, ele não era uma pessoa qualquer que não teve nenhum tipo de importância quando nós lemos a sua história no Novo Testamento. Ele foi alguém importante. E em certa ocasião, para a gente poder relembrar aqui, como João Batista, no texto que nós lemos lá em Mateus, João Batista ele já estava preso, mas como ele foi preso? Eu estou dando meio que um resumo aqui para a gente poder pensar um pouquinho a respeito dessa questão das dúvidas e das incertezas. João Batista ele desafiou Herodes porque Herodes estava tendo um caso com Herodias e Herodias era mulher de Filipe. Filipe, que era irmão de Herodes. Ou seja, estava tendo ali um caso familiar ali e João Batista ele se impõe a essa situação e Herodes fica bravo com ele, mesmo respeitando. A Bíblia diz que Herodes respeitava João Batista, respeitava. Mesmo assim, manda prender João Batista e João Batista, nesse contexto, estava preso. E lá na prisão ele manda os seus 2 discípulos até Jesus e faz essa pergunta um tanto quanto estranha pelo que ele viveu, pelo que ele viu, pelo que ele fez. Porque num momento ali de dificuldade de João Batista, ele teve dúvida. Ele não tinha certeza, ele teve dúvida. E eu queria pensar exatamente isso com vocês, porque a gente tá na igreja já faz um tempo, eu já faz um tempo que eu tô na igreja, você também já faz um tempo que você está aí, que você está. Talvez você que está assistindo e não tem muito tempo, mas você vai se identificar. Às vezes a gente, independente da nossa vida, independente do processo que nós passamos, parece que em algum momento da nossa vida nós vamos ter dúvidas. Em outras palavras, parece que vamos deixar de crer, deixar de acreditar, ter incertezas, passar por esses momentos mediante a situação que nós vivemos, e isso influencia muito, eu vou falar um pouco sobre isso depois, de ter dúvidas, de não crer, não acreditar que Jesus pode fazer o que ele diz que faz, o que ele já fez nas nossas vidas, porque ele é poderoso para fazer, como diz na sua palavra, infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera nas nossas vidas. E João Batista estava numa prisão, estava sozinho, e depois de receber a visita dos seus discípulos, ele teve dúvida se Jesus era Jesus mesmo com esses relatos, mesmo com tudo aquilo que ele viu, que ele viveu, ele teve dúvida. E é algo que as situações que nos envolvem, parece que não, mas elas nos faz ter dúvidas. Elas nos faz deixar de acreditar. A dúvida faz parte da nossa vida. Porque a vida é assim, a vida é cheia de incertezas. Mas apesar de todas essas coisas, todas essas situações, irmãos, nós devemos ter fé e acreditar que Deus, que o amor dele é sobre as nossas vidas. E às vezes a dúvida ela causa medo, o medo paralisa. A dúvida ela é inimiga e muitas vezes impede de vivermos aquilo que Deus tem de fato para as nossas vidas. Mas é por isso que nós aprendemos assim, e a Bíblia nos ensina que
Sem fé é impossível agradar a Deus, porque nós temos que acreditar e não duvidar que Ele é poderoso para fazer grandes coisas nas nossas vidas, para nos abençoar de forma tremenda. E, e com a gente hoje não é diferente. Não é diferente de como foi com João Batista, porque o cara viveu com Deus, com Jesus, ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus, ele participou de tudo aquilo, mas no momento ali crucial ele teve dúvida. Ele teve dúvida. E só para complementar, já aproveitando aqui o exemplo de João Batista, ele teve uma morte trágica, porque ele morreu sem a cabeça. Para aqueles que não sabem, ele, pelo fato dele ter denunciado a traição de Herodias com Herodes, Herodias ficou muito brava, muito irada com João Batista. E na primeira oportunidade que ela teve, a sua filha participou de uma festa, de um banquete que Herodes proporcionou, e as pessoas que estavam lá na festa se gostaram muito da dança que ela fez. Salomé, no caso, era filha de Herodias, e gostaram muito da dança que ela fez lá, e o rei e Herodes prometeu, disse assim para ela, pede o que você quiser, não importa o que seja, que eu vou te dar, não importa o que seja. E aquela jovem, instruída pela sua mãe, Herodias, que queria ver João Batista morto, pediu a cabeça de João Batista como promessa, como recebimento daquela promessa que Herodes fez para ela, e foi exatamente isso que aconteceu. Herodes, mesmo não se contrariando, mas ele fez, e assim foi a morte de João Batista. Mas eu não queria me atentar só a esse fato, mas sim o fato da dúvida, da questão da incerteza, da dúvida que ele teve. E para pegar um pouco mais nessa parte, eu gostaria de pensar outros textos com vocês. E o primeiro deles está lá em Mateus 14, 22, do 22 ao 32. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu não anotei aqui os versículos para não ficar muito extenso, mas aí vamos abrir junto. Mateus 14, o verso 22. E essa passagem aqui, irmãos, ela é a passagem onde Jesus ele anda por sobre as águas. E tem uma parte muito interessante aqui que Jesus fala para Pedro, no versículo 31. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você teve dúvida? E o que aconteceu aqui, irmãos? Jesus estava vindo até os discípulos andando sobre as águas. E os discípulos achavam que Jesus era um fantasma. E Pedro, né, tomando a frente dos outros, disse: Senhor, se és tu, deixa eu ir aí onde você está, onde o Senhor está. Posso ir até aí onde o Senhor está? Jesus, pegando a mão de Pedro, ele vem. Só que quando, em determinado momento, Pedro começa a afundar. E Jesus, no versículo que nós lemos aqui, pega ele e diz assim: Ô homem de pouca fé, por que você duvida? A dúvida, ela faz parte. E as circunstâncias externas, muitas vezes, irmãos, elas vão proporcionar, vão aumentar essa questão da dúvida, essa questão de deixar de crer, deixar de acreditar. Outra passagem interessante é quando Jesus aparece lá para os seus discípulos em Lucas 24, 35 ao 39. Eu não vou ler todos os versículos, mas se você quiser abrir a sua Bíblia aí na sua casa, faça isso, anote os versículos para você depois poder meditar junto com a sua família. Lucas 24, 35 ao 39, que diz assim, o versículo 38. Ele, porém, lhes disse: Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos em vossos corações? E uma outra versão diz assim: Por que vocês estão duvidando? Por que vocês estão deixando de acreditar? Por que vocês não têm a certeza que sou eu que estou aqui falando com vocês novamente? Jesus falando aos discípulos. Porque a dúvida pairou ali naquele momento.
Jesus não estava mais entre eles, de repente Jesus ressuscitado aparece. E eles ficaram com dúvida. Tiveram dúvida, um momento de dúvida. Aqueles que andaram com Jesus, aqueles que viram os milagres de Jesus, aqueles que Jesus confiou o, o ministério, os 12 apóstolos, eles em um momento tiveram dúvida. Outra passagem também que eu gostaria de destacar aqui é a passagem da multiplicação dos pães. Perdão aí na tela eu coloquei o acento, ficou pães, mas é pães. A multiplicação dos pães, João 6:9. Aqui também acontece algo interessantíssimo, porque as pessoas apareciam, estavam seguindo Jesus e Jesus, sentindo compaixão de toda aquela multidão que estava ali para aprender, devido ao período de tempo que eles já estavam ali, a multidão estava com fome. E sugeriram a Jesus, um dos seus discípulos, que Jesus dispersasse a multidão para que fosse cada um para sua casa para que pudesse se alimentar. E Jesus, ele não queria agir dessa maneira porque ele queria fazer algo para aquelas pessoas que estavam ali, que estavam ouvindo ele. E olha que tinha mais de 5.000 homens, muitas pessoas. Aí trouxeram um rapaz que tinha lá pães e peixes, uma quantidade que talvez desse só para ele. E um dos discípulos chega para Jesus e diz assim: mas o que é isso? O que é isso? O que é só isso para tanta gente? Ou seja, a dúvida, porque de algo que estava na sua frente, que era uma certeza. Aqueles pães, aqueles peixes, não dariam para toda aquela gente. Era uma certeza. E por causa disso, porque Jesus mandou trazer, existia-se uma dúvida de que aquilo poderia ser talvez de alguma forma multiplicado. Talvez nem passou pela cabeça dos discípulos isso, mas de não acreditar ou de ter dúvida que Jesus poderia fazer algo por aquelas pessoas. E todos nós já sabemos o que acontece depois. Jesus pega os pães e os peixes, levanta aos céus, dá graças a Deus, abençoa e consegue se dividir, partir entre todas as pessoas que estavam lá, com sobra, ainda sobrou pães e peixes, 12 cestos cheios, e as pessoas foram ricamente abençoadas. Ou seja, a dúvida muitas vezes ela faz parte das nossas vidas em todas as áreas. Na área financeira, na área emocional, em todas as áreas da nossa vida. Muitas pessoas, irmãos, deixam de acreditar em Deus, em Jesus, começam a duvidar, porque muitas vezes passam por um período de silêncio ou acham que Deus não está mais falando e começam a ter dúvidas, gerar dúvidas nos seus corações, mediante a situação que vivem. Que querendo ou não, parece que isso faz parte da vida de muitas pessoas e cabe a nós, num dia como hoje, aprendermos de que maneira nós vamos passar por esses momentos e lá na frente nós vamos ser abençoados por Deus. Lá na frente nós vamos ser grandemente abençoados por Deus, lá na frente. Então eu gostaria de pensar isso com você. Talvez você está aí na sua casa pensando assim: ah, mas amanhã o dia, não sei como vai ser o dia. Realmente nós não sabemos como será o dia de amanhã. Ah, mas tenho minhas contas que vencem, já a fatura do meu cartão, é o IPVA do carro que eu não paguei, é o aluguel que eu preciso pagar, e são dúvidas em cima de dúvidas, incertezas, porque eu não sei se a empresa onde eu trabalho vai continuar funcionando depois, eu não sei se eu vou continuar empregado depois, ou seja, dúvidas e dúvidas. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que nesse período, nesse processo, nós aprendemos muito, muito mesmo, se nós direcionarmos a nossa vida na palavra de Deus. E eu quero dizer para você que isso não é exclusividade somente sua. Eu mostrei aqui para vocês alguns exemplos na Bíblia onde pessoas tiveram dúvidas daquilo que elas estavam fazendo e de que maneira Jesus poderia abençoar suas vidas. Mas não foi só no Novo Testamento, para a gente não ficar só no Novo Testamento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Salmo de número 13, um Salmo de Davi, para a gente pensar um pouquinho como Davi se expressa aqui no Salmo 13. Eu coloquei aqui na tela, mas se você quiser abrir a sua Bíblia e marcar aí, fica à vontade. Eu vou ler aí, você acompanha. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Ou seja,
Já que no primeiro versículo, ele faz duas perguntas para Deus. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Aí ele faz uma terceira pergunta. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi passando por um momento de dificuldade, aonde ele se sente sozinho, cheio de dúvidas, cheio de incertezas, se achando sozinho, questionando até mesmo a Deus, perguntando para ele: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Para sempre? Ou seja, nunca mais o Senhor vai se lembrar de mim? Até quando o Senhor vai esconder o seu rosto? Até quando o Senhor não vai falar mais comigo? Até quando o Senhor não vai se manifestar a minha vida? Porque é o questionamento que muitas pessoas talvez estão se fazendo nesses dias de quarentena, nesses dias que estão em casa. Até quando, Senhor, isso vai durar? Até quando as coisas vão continuar assim? É para sempre? Quando isso vai acabar? Muitas pessoas estão aí tão focadas nessas questões que estão até esquecendo de buscar a presença de Deus. Quantos irmãos nossos estão esquecendo aí de buscar, não estão buscando, já aproveitando que as igrejas estão fechadas, já não querem mais participar, não querem mais ouvir, porque já parece que já se sentem derrotados com essa questão. E se questionam: até quando? Até quando, Senhor? Mas até quando? Aí ele continua dizendo: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Ou seja, ele começa a levantar vários questionamentos. Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Aí ele começa no final aqui do seu desabafo, se assim eu posso dizer, ele começa a dizer: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor por quanto tem feito para mim muito bem. Ele, por mais que ele entendesse ou ele questionasse, ele ele estava colocando diante de Deus a sua oração, a sua súplica, o seu clamor, porque ele entendia que Deus é na vida dele. Mesmo que esses questionamentos venham sobre as nossas vidas: até quando? É para sempre? Até quando vai durar isso? Esse momento de dúvidas, de incerteza, até quando vai durar? Nós não sabemos, mas Deus está trabalhando, cuidando da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. Aí nós temos que entender o que Deus tem para as nossas vidas. Mas o que nós podemos fazer então, em meio a essas dúvidas e incertezas? E eu separei aqui três pontos aqui para a gente poder pensar o que nós podemos fazer, irmãos, o que você pode fazer, o que eu posso fazer em meio a essas dúvidas e essas incertezas. E antes da gente iniciar aqui, eu queria saber se você tem alguma pergunta, que até agora eu só falei, não deixei espaço para nenhuma pergunta, para nenhum comentário. Eu gostaria de saber de você: será que você tem passado aí por algum momento assim na sua vida? Ou você está passando? Será que você tem tido mais dúvidas do que certezas na sua vida? Será que você tem andado mais preocupado? Será que você tem andado mais cabisbaixo com essas coisas que têm acontecido, com esses desafios aí nessa quarentena? Será que as incertezas, elas têm tomado um espaço maior na sua vida, no seu dia? Será que isso tem acontecido com você? Ou será que isso tem acontecido com alguém que você conhece? Com alguém da sua família? Com um amigo seu? Com alguém que tem te procurado talvez para perguntar porque está passando por um momento assim de dúvidas, momentos de incertezas? Tem alguma pergunta aí, Ricardo? Oh, que maravilha. Muitas pessoas estão aqui conosco. Continue acompanhando, que Deus tem muito a abençoar as nossas vidas. Amém? Mas o que nós podemos fazer, irmãos, em meio a essas dúvidas e incertezas? Aí eu separei aqui alguns pontos aqui para a gente poder pensar. E o primeiro
ouvir o que Jesus tem para nos dizer. Primeira coisa que nós temos que fazer, em meio a essas dúvidas e incertezas, é ouvir o que Jesus tem para nos dizer. E lá em João 14:1, ele diz assim: Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Ou seja, o ficar chateado, preocupado, faz parte da nossa natureza humana. Nós somos homens e nós temos isso como parte do nosso ser, da nossa essência. Deus nos fez assim. E Jesus, quando ele diz não se turbe o coração de vocês, ele está jogando para ele mesmo toda a responsabilidade. Quando ele diz creiam em mim, creiam em Deus e creiam também em mim. Ou seja, ele está jogando para ele mesmo toda a responsabilidade, dizendo assim, ó, vocês acreditem, não fiquem preocupados que essas incertezas, essas dúvidas não venham fazer parte da vida de vocês, porque vocês precisam crer em mim. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que fazer, irmãos, é ouvir o que Jesus tem para nos dizer. E ele diz exatamente isso. Não se turbe, não se turbe os vossos corações. Creiam em mim. Lá em João 20:27, ele também diz. E ele diz a Tomé: Coloque seu dedo aqui, vejam as minhas mãos. E ele, estendendo a mão, colocou no meu lado. E ele diz: Jesus, pare de duvidar e creia. Tomé se mostra na Bíblia um homem muito descrente, um discípulo descrente. Nas vezes que ele aparece, que nós acompanhamos aqui nos evangelhos, porque ele sempre de alguma forma coloca uma dúvida, sempre de alguma forma ele coloca um senão naquilo que Jesus estava fazendo. E aqui, quando Jesus já tinha ressuscitado, aparece aos discípulos novamente, Jesus fala assim: coloque o dedo aqui, ó, põe o dedo aqui, não duvide. Ou seja, ele diz: não pare de duvidar e creia. Ou seja, irmãos, primeira coisa, precisamos ouvir o que Jesus tem para nos dizer, parar de duvidar e acreditar. Parar de ter uma vida de incertezas e começar a acreditar que Jesus vai fazer coisas grandes, coisas maravilhosas para as nossas vidas. Jesus vai fazer coisas grandes, coisas maravilhosas nas nossas vidas. E nós precisamos de alguma forma saber que nós precisamos crer, deixar de duvidar, ouvir o que Jesus tem para nos dizer. E como é que eu posso ouvir o que Jesus tem para dizer, para me dizer? Se eu passo o meu dia, se eu estou cheio de dúvidas, cheio de incertezas, mas eu passo o meu dia simplesmente vendo coisas que não edificam, simplesmente vendo notícias que não edificam, e eu não me atento a uma leitura bíblica, eu não me atento àquilo que eu posso ver. Hoje nós estamos vivendo aí esse período de quarentena, e uma coisa que tem acontecido muito nesses últimos dias aí são essas transmissões de, 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 de cantores, de pregadores, tanto no mundo secular como cristãos. E é uma oportunidade ampla para podermos fazer tantas coisas, acompanhar tantas pessoas e ouvir tantas coisas. A igreja mesmo, a nossa igreja tem proporcionado cultos e escolas dominicais e devocionais e estudos de diversas maneiras pela rede social para que nós possamos ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Acreditar, parar de duvidar. Se eu ficar simplesmente dando ouvido a conversa fiada, a programas que não edificam, eu só vou continuar com essas dúvidas, com essas incertezas. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é ouvir o que Jesus tem para nos dizer. O que Jesus tem para nos dizer? O que Jesus tem para nos dizer? Desculpa eu dar um corte assim na fala, irmãos, é que eu estou tentando ler aqui algumas perguntas para depois responder aqui. Pastor Rogério, Deus abençoe, Pastor Rogério, colocou aqui uma pergunta.
João Batista tinha certeza da sua missão e conhecia Jesus. Por que a dúvida, então? Por que que ele teve dúvida? Voltando um pouco aqui, irmãos. Antes para a gente passar para o segundo ponto aqui. Por que que ele tinha dúvida? E ele mandou perguntar se Jesus era aquele mesmo. Porque João Batista estava preso. Estava numa cadeia. E talvez na mente dele ele ali não era o lugar para ele estar, e talvez Cristo de alguma forma poderia intervir ali na vida dele para que ele pudesse sair dali. E eu acredito que para Jesus isso não seria difícil, porque se a gente for ver um pouco mais à frente, os discípulos foram presos e foram libertos de forma sobrenatural, saíram da prisão de forma sobrenatural pelo agir de Deus, e isso poderia ter acontecido com João Batista também. Mas ele estava lá. A Bíblia nos relata que ele estava lá. E ele teve essa dúvida. Eu acredito que não era eu acredito que não era pela dúvida pelo que ele tinha visto por quem era Jesus. É algo que vem daquela parte que, mesmo eu sendo espiritual, irmãos, mesmo eu sendo crente como eu creio que você é, como nós somos, e oramos e clamamos, buscamos a presença de Deus, mas parece que tem hora que quando a coisa aperta, a tempestade vem e ela bate, a gente começa, opa, será que é isso mesmo? Quantas pessoas, e eu não estou aqui julgando se a pessoa era crente ou se não era, se a pessoa já foi cristão, se não foi, mas quantas pessoas no meio do processo, na caminhada cristã, no caminho, nessa caminhada, começam a levantar dúvidas a respeito de si mesmas e de quem Deus era e do que Deus poderia fazer na vida delas. E isso aconteceu com João Batista, porque ele era homem. Ele era homem como qualquer outro homem. E ele teve um momento difícil na sua vida, ao qual ele teve dúvida, teve incertezas daquilo que ele poderia fazer. E o pastor continua perguntando aqui: será que ele esperava outra atitude de Jesus? Talvez, talvez ele estivesse aguardando alguma coisa, alguma intervenção de Jesus. Até como eu disse, eles tinham um laço. A mãe de um era prima da mãe do outro. E talvez ele esperasse que Jesus fizesse algo, mas quando Jesus, se a gente acompanhar um pouco a leitura nos evangelhos, você vai ver lá que depois, eu gostaria de falar disso mais no final, mas eu vou falar agora, que Jesus, ele, depois que ele dá a palavra para os discípulos voltarem até João Batista e dizer aquilo que eles estavam vendo, Jesus faz um discurso espetacular sobre a vida de João Batista. Jesus fala que de homem nascido de mulher não há um que seja maior do que João Batista. O próprio Jesus falando isso a respeito de João Batista e exaltando João Batista. E depois que Jesus soube que João Batista foi morto, perdeu a cabeça, Jesus ficou triste, Jesus se afastou dos discípulos para poder lamentar a morte de João Batista. Mas naquele momento que Jesus ouviu a respeito de João Batista, que João Batista faz esse questionamento até ele, a resposta de Jesus ela foi bem clara: mostra para ele o que eu estou fazendo. Mostra para ele as coisas que estão acontecendo. Então, talvez ele esperasse alguma outra posição de Jesus, talvez ele esperasse alguma outra atitude. Certa ocasião, alguns discípulos questionaram Jesus, perguntando a Jesus por que Jesus não mandava fogo do céu e consumia toda aquela cidade a qual eles tinham sido rejeitados. Jesus falou: pá, não é por aí, não é assim. Talvez nós esperamos outra atitude de Jesus para as nossas vidas, em determinadas áreas das nossas vidas, e muitas vezes questionamos e colocamos dúvida nos nossos corações a respeito disso. A Gabi está perguntando aqui: então as consequências fizeram com que ele perdesse a fé. Gabi,
A gente pode colocar essa questão da fé, a dúvida, assim, na mesma questão da falta de fé. Podemos colocar assim, ter dúvidas em determinadas áreas, principalmente nessa parte, quando nós falamos da palavra, como falta de fé. E, e eu acredito que o fato de ele estar ali preso contribuiu de forma grande para que ele pudesse, podemos colocar assim, essa falta de fé, essa dúvida de quem de fato Jesus era. Porque mesmo de tudo que ele viveu, aquilo que estava em volta, o cercando em volta, fez com que ele tivesse dúvidas, talvez ou falta de fé. Quantas vezes nós vemos irmãos, quantas pessoas vocês conhecem, irmãos em Cristo, cheio de fé, cheio da presença do Espírito Santo, que estão ali caminhando com Cristo, mas aí de repente passam por um momento de dificuldade na vida, talvez um desemprego, talvez uma enfermidade, talvez uma outra coisa, e parece que isso serve para abalar a fé da pessoa, para a pessoa ter dúvidas. Ah, mas será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus vai curar? Será que Deus vai abrir essa porta mesmo? Será que Deus vai fazer? Porque uma coisa é você conversar, por exemplo, eu quero usar aqui o exemplo de uma pessoa que está procurando emprego. Você pegar uma pessoa que está procurando emprego, um mês que ela está procurando emprego, ela perdeu o emprego e faz um mês que ela está procurando um novo emprego. E você pergunta para ela, não, Deus vai abrir a porta, Deus vai abençoar, Deus vai fazer. E passa-se 2 meses, não, Deus vai fazer e vamos fazer campanha, estamos fazendo campanha, estamos orando. 4 meses, 5 meses, um ano e meio, 2 anos se passa. E que bom seria se durante esse processo você fosse questionado, perguntado, e você dissesse, não, mas eu continuo orando, Deus está abençoando, Deus está cuidando. Mas muitas pessoas durante esse período já começam a duvidar se Deus vai abrir a porta mesmo. Mas será que Deus vai fazer mesmo? E às vezes, não, às vezes as pessoas têm problema em admitir isso, mas a gente tem que admitir que muitas vezes nós passamos por esses momentos nas nossas vidas, momentos de dúvidas, de incertezas. E quando nós voltamos para a palavra, voltamos para a Bíblia, para aquilo que a palavra nos ensina, aí nós começamos a colocar nossa vida, nossas certezas, nossas convicções na palavra, no caminho que Jesus quer para as nossas vidas. Ou seja, ouvir, primeiro ponto aqui, ouvir o que Jesus tem para nos dizer. Amém? Deixa eu ver se mais alguém tem alguma pergunta. Vamos seguindo aqui. Amém. Vão comentando aí, irmãos, que a gente já vai se acertando aqui. Vamos continuar. O segundo ponto aqui seria, mas o que podemos fazer em meio às dúvidas e incertezas? Segundo ponto aqui, uma vez que nós já ouvimos, uma vez que nós estamos dando ouvidos à voz de Jesus e crendo, não foi assim que ele disse para Tomé? Pare de duvidar e creia. O segundo ponto aqui, o segundo passo, é entender que precisamos ajudar os nossos irmãos a vencer as suas dúvidas. Ou seja, ter compaixão daqueles que duvidam, que estão vivendo aí no mundo de incertezas, no mundo de dúvidas. Porque essa é a nossa responsabilidade. Uma vez que talvez nós passamos por isso, nós somos gabaritados a ajudar pessoas, a ajudar o meu irmão, a ajudar aquele que está próximo a vencer as suas dúvidas. Mas muitas vezes a gente acaba meio que colocando mais dúvidas na cabeça do outro. Em vez de a gente ajudar, a gente prejudica. Lá em Judas 1, 22, diz assim: tenho compaixão daqueles que duvidam. Ou seja, procurar ajudar os nossos irmãos. E quantas pessoas, talvez, que você não conhece, que estão assim nessa situação, nesse último mês, de dúvidas e incertezas? Quantas pessoas aí talvez não estão assim? Estão preocupadas, estão sem conseguir dormir. A gente vê relatos de pessoas aí que não estão conseguindo dormir à noite, estão ansiosas, estão
arrancando o cabelo, se assim eu posso dizer, em meio a tantas dúvidas e incertezas. E eu, que já entendi o processo, já estou dando ouvido para aquilo que Jesus está me falando, eu posso de alguma forma ajudar o meu irmão. Ajudar como? Uma oração, ajudar com uma ligação, com uma mensagem. Quando você puder, quando depois que passar esse período, você puder ver a pessoa, poder conversar, poder abraçar, poder ajudar essa pessoa, esse irmão, a tirar essas dúvidas do seu coração, que são geradas pelas situações que nós vivemos hoje, mas que são tiradas pela palavra, pelo estudo, por aquilo que Deus tem a nos dizer. Como eu disse antes, deixar de dar ouvidos. Tem muitas pessoas, irmãos, que dão ouvidos demais para a televisão, pro jornal X, pro jornal Y. Tem pessoas que dão um valor demais para aquilo que ouvem de pessoas que não vão edificar de nenhuma outra forma. E deixam de ouvir aquilo que Jesus tem a dizer. E nós temos que ser esse canal de bênção na vida dessas pessoas que vão levar a mensagem, que vão ajudar de alguma forma esses irmãos e irmãs a vencerem as suas dúvidas, a serem pessoas que vão passar por esse momento de incerteza, que vão começar a ter convicções nas suas vidas de que Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está abençoando pessoas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O próximo ponto, irmãos, e eu vou acabar deixando para comentar os comentários de vocês mais pro final, pra gente não perder aqui o nosso raciocínio. E o terceiro ponto é, mas o que podemos fazer em meio às dúvidas e incertezas? O terceiro ponto, que eu acho que fecha todo esse processo, é transmitir a mensagem de Jesus. Transmitir a mensagem de Jesus. Ou seja, Jesus continua trabalhando. Por quê? No texto que nós lemos lá no início, quando os dois discípulos de João Batista foram falar com Jesus, Jesus ele não deu uma resposta pronta. Jesus ele não disse assim, sim, avisa lá que sou eu. Ele não falou nada assim desse tipo. Ele chamou aqueles homens e mostrou para eles o que ele estava fazendo. Ele disse assim, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Aí ele disse, os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas para os pobres. Ou seja, irmãos, em meio a todo esse momento de dúvidas, de incertezas, de dificuldade, Jesus continua trabalhando. E nós temos que simplesmente transmitir a mensagem dele. É essa mensagem para as pessoas. Em meio a essas incertezas da vida, essas dúvidas, Jesus continua trabalhando. Jesus continua abençoando, Jesus continua curando, Jesus continua anunciando, Jesus continua libertando, Jesus continua purificando, Jesus continua fazendo milagres, Jesus continua abençoando pessoas. Ou seja, é a nossa responsabilidade transmitir essa mensagem. Jesus disse para aqueles dois, vão até João Batista e digam para eles o que vocês estão vendo e ouvindo. E acho que esse é o desafio para nós. Transmitir para as pessoas que estão passando por esse momento de dúvidas e incertezas, o que nós estamos vendo e o que nós estamos ouvindo. E eu te pergunto nesta noite, o que você está vendo? O que você está ouvindo? Quando você olha em meio a este mundo doido que a gente está vivendo agora, nesses últimos meses, nesses últimos 1 mês e meio, 2 meses, enfim, o que você tem visto? Será que você tem olhado para a televisão, para as manchetes e tem visto só morte, só morte? Será que você tem procurado olhar para essas coisas e ver que Jesus ainda continua curando? E ver que no meio dessa pandemia toda, Deus está curando pessoas, Jesus está libertando pessoas. Em meio a em meio a essas coisas que estão acontecendo à nossa volta, será que o que você tem visto, o que você tem ouvido,
Será que você tem ouvido só palavras pessimistas? Ou será que você tem ouvido ou está ouvindo mensagens inspiradas da parte de Deus por homens e mulheres inspirados por Deus para abençoar vidas? O que nós estamos vendo? O que nós estamos ouvindo? Para que nós possamos transmitir. Tem algumas pessoas que param para conversar, que quando você para conversar, a pessoa só começa a falar coisa ruim. Só começa a falar coisa ruim, só coisa ruim, só coisa ruim, só coisa ruim. Amanhã, já entrando aqui nesse mérito, amanhã o assunto talvez seja nas redes sociais, entre as pessoas, seja a demissão do Ministério do Mandetta. Talvez amanhã o assunto seja só esse. E nós entramos nessa onda. Ah, porque vai ser ruim, agora as coisas vão piorar. Mas será que nós não podemos ver as coisas boas que podem vir pela frente e transmitir, e saber transmitir essa mensagem, a mensagem das boas novas, a mensagem de Jesus para as pessoas que estão próximas da gente, para as pessoas que nós temos contato online, porque nós não podemos visitar as pessoas como nós fazíamos antes, mas o que nós temos transmitido? Jesus falou exatamente isso para aquelas pessoas. Vocês voltem lá e digam o que vocês estão vendo. E diga para ele, para João Batista, o que vocês estão ouvindo. A Bíblia não fala o que acontece depois. A gente não sabe. Mas eu creio que João Batista deve ter ficado alegre. Porque tudo que Jesus fazia, todo o indício, era de que de fato ele tinha que crer e confiar que ele, Jesus, era o Filho de Deus. Aquele que ele batizou, aquele que ele viu vir, aquele que ele acompanhou o ministério. Esse é Jesus. Digam lá para ele que o que vocês estão vendo e anunciando. E talvez esse seja o nosso desafio hoje, de ver, ouvir aquilo que Jesus tem feito e transmitir a mensagem, transmitir aquilo que Jesus tem nos ensinado. Diga aí. A Natália estava trabalhando e agora ela terminou, então ela vai compareceu aqui o ambiente, ela vai me ajudar aqui com as perguntas, porque a gente tenta fazer a aula aqui de uma forma que fique bom para todo mundo, com slide, com essas coisas. Eu tenho que ficar operando aqui o computador, eu não consigo ver aqui as perguntas na live aqui no Face. Mas vamos seguindo aqui. Amarão. A Giovana também mandou um comentário do texto bíblico. Mas já estavam Thiago Amém. 5:8. A Gi colocou aqui um versículo, Tiago 1, 5, 8. Anote aí no seu caderno, onde você está anotando aí, para que você possa acompanhar. A Adriana, ela colocou aqui: para ouvir a voz de Deus, precisamos ter experiências com o Espírito Santo, porque é através dele que ouvimos sua voz. Assim como João Batista, somos humanos pelo fato de estar passando por um momento difícil. E a dúvida vem, assim acontece conosco também. Esse é um fato, né? A gente não pode achar que nós somos super pessoas, né? Super homens, super mulheres, e achar que nada vai vir sobre as nossas vidas, nada. Porque, irmãos, a gente sempre fala isso lá na igreja, né? Tem muita gente que prega por aí, ensina por aí, que nada mais vai te abalar, nada vai vir sobre a sua vida, nada vai acontecer, nada, nada. Você vai passar agora a andar por pastos verdejantes e nada vai te acontecer. Mas Jesus, ele é claro, irmãos, quando ele diz assim que nesse mundo, a gente vai ter aflição. Olha quantas coisas têm acontecido aí. Mas para a gente ter um bom ânimo, porque ele, como homem, ele venceu o mundo e nós também iríamos vencer nele. Ou seja, essas dificuldades, elas estão aí para todos. A chuva, quando ela cai, ela molha a todos. O sol, quando ele nasce, brilha para todos. Então, nós estamos sujeitos a tantas coisas, mas nós precisamos, em nome de Jesus, focar a nossa mente, a nossa vida na presença dele, porque ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas.
Deixa eu ler aqui mais alguns Amaral. comentários. No Amaral, você dá A comentário. Joyce falou assim: verdade, pois onde tantas vozes têm ganhado forças, está sendo necessário equilibrar e dar ouvidos ao Espírito Santo, com certeza. Precisamos ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Deixa eu contar aqui um testemunho rápido, aproveitando aqui esse comentário da Joyce, que é o seguinte: no começo dessa quarentena, nós estávamos aqui em casa meio que deixando as coisas, meio que assim, nós não estávamos com o costume de fazer a leitura bíblica. Aí, a mãe da Natália, Nancy, sugeriu que nós fizéssemos um grupo de estudo bíblico. Olha que bênção, de estudo bíblico com umas outras pessoas que outras uns conhecidos da família que queriam estudar a Bíblia. E ela pediu para que ela me colocou no grupo lá, só que eu tô sem celular, tô sem WhatsApp. Colocou a Natália e a gente tá participando lá do grupo e foi sugerido lá que nós estudássemos o livro de Atos dos Apóstolos. E nós começamos a fazer a leitura aqui em casa do livro de Atos dos Apóstolos, além das outras coisas que nós fazemos aqui. E de lá para cá, irmão, só tem sido bênção para as nossas vidas. Quando dá, quando nós podemos, nós vamos à igreja gravar as lives, não com V, porque a Natália briga comigo, irmãos, porque eu falo live, ou seja, é live, e eu tenho que me policiar, por isso que eu falo transmissão, que é mais fácil. E, e, e temos sido abençoados por isso. Então, dar ouvidos à voz do Espírito Santo nada mais é do que ficar sensível e ler a palavra. Você tem aí um instrumento importantíssimo na sua casa, que é sua Bíblia, que é seu celular, seu tablet, enfim, não sei como é que você faz a sua leitura. E tem sido importante demais para a gente poder se encher da presença de Deus e parar de dar ouvido para essas coisas aí que o mundo tem falado. A Regina colocou aqui: entre fatos e fakes, só podemos continuar orando para que Deus dê estratégia para os governantes para que sejam direcionados por Deus, com certeza. Precisamos continuar orando aí pelos nossos governantes, orar por todos eles. O Léo colocou aqui: solta o cabo da anal. Léo, não entendi. Depois você me explica esse negócio aí, solta o cabo da anal. Deixa eu ver aqui, o Amaral colocou: grande presbítero Amaral, quero te ver por aqui, viu? Acredito que alguns exemplos da Bíblia são para mostrar que todos estão sujeitos a situações, inclusive dúvidas, mas como João Batista devemos direcioná-las à pessoa certa, Jesus. Com certeza. E até a pessoa certa. Talvez João Batista tivesse simplesmente ficado com aquilo na mente dele, guardado para ele. Comentei aqui com os meus discípulos e tá tudo certo. Não, ele mandou ir lá até Jesus para ver. Eu penso que, presbítero Cláudio, eu penso que João em nenhum momento desacreditou que Jesus fosse o Messias e nem perdeu a fé. O irmão Cláudio coloca aqui um outro pensamento, que ele crê que ele não perdeu a fé, que ele não deixou de acreditar em nenhum momento. Essa é uma linha muito tênue, né? Essa questão da fé, de deixar de acreditar. Não é deixar de ser crente, deixar de acreditar, deixar de ter fé, mas muitas vezes as dificuldades abalam. Elas vêm para causar dúvidas. Dúvidas abalam. Eu fico feliz quando eu vejo assim pessoas que não porque estão passando por momentos difíceis, mas que mesmo nos momentos difíceis estão aí estão firmes, caminhando, talvez em certos momentos talvez um pouco mais desanimadas, mas estão aí, estão seguindo a caminhada, olhando para o alvo. Eu acho que isso que é importante. Deixa eu ver se tem mais algum. Irmãos, tem muitos, tem alguns mais outros comentários aqui. E a gente fica esperando que essas coisas passem logo. Mas que essa aula tenha sido proveitosa para as nossas vidas. O que eu queria deixar aqui como mensagem final não é falando só sobre caos,
mas passando a mensagem de confiança, passando a mensagem de certezas que Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas, irmãos. Mesmo que passamos por momentos difíceis, de dúvidas, não se esqueça que primeira coisa que temos que fazer é ouvir a voz de Jesus, ouvir o que ele tem para nos dizer, e isso vem através da leitura da sua palavra. Não se esqueça que o nosso irmão, ele é importante, porque não posso pensar só em mim, não posso pensar só em mim mesmo, não posso pensar só no meu próprio umbigo. Existem pessoas que talvez estão piores do que você, talvez estão numa situação mais difícil que você. E cabe a nós também ajudarmos essas pessoas a vencerem as suas dúvidas e transmitir essa mensagem para essas pessoas. Foi isso que Jesus fez, ó. O que vocês estão vendo é isso aí. Anuncia, eu continuo trabalhando, eu continuo fazendo. Porque Deus continua fazendo grandes coisas no nosso meio, Deus continua abençoando grandemente as nossas vidas. Esta semana eu vi um postzinho no Facebook que tinha um desenho do diabo e de Jesus. Era um desenho, uma charge. E o diabo falava assim: tá vendo que bom? Consegui fechar todas as igrejas. Fechei todas as igrejas estão fechadas. A igreja não pode abrir, eu venci. E no outro dizia assim: mas em compensação, Jesus falando, né? Em compensação, eu abri uma igreja em cada casa. Então é crer, irmãos, que Deus está trabalhando, que Deus, em meio a essa situação toda, Deus continua fazendo milagres, Deus continua abençoando pessoas, Deus continua abençoando a sua vida. Ele não deixou de trabalhar em nenhum instante em prol da sua vida, da sua família. Vamos deixar as dúvidas de lado, as incertezas de lado, que vamos continuar caminhando aí em nome de Jesus. Amém? Não vou mais tomar o seu tempo. Já passou até alguns minutos do horário proposto, mas eu acredito que tem sido bênção para as nossas vidas. Eu vou salvar aqui essa live, depois a gente põe lá no YouTube, passa os links aí para você, se você quiser assistir depois na sua casa, no YouTube. E Deus possa abençoar aí o seu resto de semana, a sua sexta-feira, o seu final de semana. Em nome de Jesus, seremos abençoados por Deus. E domingo às 10 da manhã, não esqueça, o culto, transmissão do culto, para você acompanhar aí na sua casa, continuar sendo abençoado por Deus, amém? Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, no nome de Jesus, amém. Até, tchau. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer.